Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de gestão da inovação, né? Hoje nós vamos iniciar no módulo de empreendedorismo e vocês vão perceber que, na verdade, esse assunto empreendedorismo, ele está diretamente relacionado a tudo que a gente viu sobre inovação e criatividade, tá certo? Então vamos lá. Empreendedorismo, ser empreendedor. Todo mundo já ouviu essa palavra, todo mundo já ouviu esse termo, né? Alguns de vocês, eu acredito que têm o desejo de serem empreendedores quando vocês formarem, terem o seu próprio negócio, ou se não tem o próprio negócio, ajudar a crescer o negócio do seu patrão, vamos colocar assim, que a gente pode ser empreendedor no negócio de terceiros. Então, o que seria ser empreendedor? O que é empreendedorismo, né? O que é empreender alguma coisa? Bom, quando a gente fala, né, sobre empreendedorismo, significa criar coisas novas. Então, o que é empreender? Empreender é a gente pensar em algo que ainda não foi pensado por ninguém, né? Pensar em um negócio novo, pensar num produto novo, algo diferente e colocar isso em prática, né? Então, quando a gente quer empreender, o primeiro passo é parar e pensar em alguma coisa que nunca foi feita. Então, a pessoa empreendedora, ela é naturalmente criativa, né? O que é ser criativo? É ter ideias diferentes, é pensar em coisas diferentes, é querer fazer coisas diferentes que ninguém ainda nunca fez. Porque o que adianta eu abrir uma empresa hoje, que já tem várias no mercado, e eu vou ter uma dificuldade imensa de conquistar a parcela de mercado de outras empresas? Por que não, então, ser empreendedor e criar algo novo que não exista, ou que exista muito pouco, e esse pouco que existe não atende os clientes da maneira como eles gostariam? Então, vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo novo. Isso é ser empreendedor. É o primeiro passo para ser empreendedor. É ser criativo. Então, eu penso diferente. Eu tenho ideias diferentes, né? Só que uma característica que o empreendedor tem que ter, além de ser criativo, é ele ser proativo, é ele ser persistente. Por quê? Porque além de criativo, ele tem que ter a capacidade de inovação, ou ele vai ter que contratar alguém que tenha a capacidade de inovação. O ideal é que ele mesmo consiga colocar isso em prática, porque normalmente o empreendedorismo hoje está muito relacionado a você criar o seu próprio negócio, e ele começa pequeno, por questões financeiras, né? E por questões de bom senso também, né? Dependendo do produto ou serviço que você vai lançar. Então, o ideal é que você tenha a boa ideia e que você saiba colocar isso essa ideia em prática. Mas nem sempre a primeira maneira que você colocou em prática, ela vai funcionar perfeitamente bem. E aí começam a surgir os imprevistos, as coisas, os problemas que a gente não gostaria, os investimentos que a gente direcionou de maneira incorreta, que a gente percebe que deveria ter feito de outra maneira. E aí a gente não pode desistir. O empreendedor, ele não desiste. O empreendedor, ele é persistente. Se ele percebe que algo saiu de uma maneira diferente, que não foi da maneira planejada, ele vai reiniciar esse processo de planejamento. Mas ele não vai desistir nem do produto nem da empresa. Bom, não funcionou dessa maneira? Então ele não desiste, ele é persistente, né? Então, e a gente pode cometer erros. O empreendedor, ele está começando uma nova empresa, é uma ideia nova, algo novo, que ele tem o conhecimento, vai colocar em prática, vai contratar profissionais de apoio que forem necessários, mas uma empresa que está começando, né? Nem sempre ela acerta 100% no seu processo de planejamento. É óbvio que existem planos de negócios, o Sebrae, inclusive, dispõe de planos de negócios que são excelentes, para que você possa fazer um planejamento completo e evitar investimentos desnecessários e correr o risco de não sobreviver nem aos anos iniciais, né? Mas mesmo assim, algumas coisas podem sair um pouco do controle e não saírem exatamente como a gente gostaria, mas o empreendedor, ele não desiste, ele continua, ele volta, analisa o que deu certo, o que não deu, ele melhora e ele segue em frente. Então, ele é muito perseverante, ele é muito persistente, ele tem iniciativa, ele tem sempre boas ideias, o tempo todo ele está pensando em coisas novas, em como inovar, em como se diferenciar dos seus concorrentes. Esse é o perfil de um empreendedor. Eu não sou muito de contar
casos pessoais em aulas minhas, mas eu acho que a experiência que eu vivi é um bom exemplo, né? Então eu vou pedir licença para vocês para poder contar um pouco dessa história que eu vivi como empreendedora, né? Que eu vivo como empreendedora. Eu tenho a empresa de recreação infantil, né? Que é o Play Kids. Mas quando eu comecei essa empresa, não era com finalidade de fazer festas igual é hoje, um espaço de festas, não era isso que eu queria. Quando foi criada, o que nós pensamos, né, eu e meu marido, que era meu sócio, era criar um espaço de recreação e lazer para as crianças, que elas pudessem ir, ficar lá durante o final de semana, brincando, descontraindo, os pais deixassem elas lá, pudessem fazer outras coisas que talvez não tivessem tempo, ou simplesmente ter um momento de descanso, de lazer. A ideia era essa. E no começo, nos primeiros 6 meses, foi muito bacana, teve uma aceitação muito boa, né? Só que aí a gente foi percebendo que a gente cometeu alguns erros, né? O primeiro é que assim, eu fiz uma análise de mercado, mas eu deveria ter analisado esse mercado mais detalhadamente. Eu deveria ter feito um plano de negócio mais detalhado. Por quê? Porque as crianças se cansam do ambiente, né? Então os pais deixavam eles lá sempre no final de semana e acabou assim que a gente ia criando, né? Os clientes específicos eram sempre as mesmas crianças, elas gostavam de ficar lá, mas ficar lá toda semana com os mesmos brinquedos, as mesmas atividades. Aí, nos primeiros dias eles gostavam, depois não passavam a não gostar tanto. Aí essas crianças começaram a não ir com tanta frequência, aí foi diminuindo. Aí eu vi que eu tinha, para eu poder manter essas crianças o tempo todo querendo estar lá brincando e os pais levarem, e as crianças quererem ficar, porque não era só uma questão dos pais levarem, era questão também dos filhos quererem ir, eram duas situações. Eu tinha que continuar investindo continuamente em novos brinquedos, em capacitação de monitores, que eram as pessoas que se interagiam com as crianças, e tudo isso são um investimento muito altos. Por exemplo, um brinquedo hoje ele custa em torno de 3, 4 mil reais, o mais barato. Se eu for investir em brinquedos tecnológicos, um brinquedo eu invisto 30, 40 mil reais. Então eu não tinha como ficar todo mês investindo em coisas diferentes para continuar atraindo as crianças. Então eu vi que esse não é um problema. Foi um erro que eu tinha cometido, né? Eu tinha que ter feito de uma maneira diferente para que sempre ficasse atrativo e eu não tivesse que todos os meses ou de tempos em tempos investir sempre em algo novo que fosse um investimento extremamente alto. Então foi um erro. O segundo erro que eu cometi, para essa finalidade de ficar com as crianças e as crianças brincarem, os pais poderem, eu não precisava de um espaço tão grande, né? O Play Kids é enorme, não sei se vocês conhecem, né? Então é um espaço muito grande. Para isso, eu poderia ter feito alguma coisa no estilo que os shoppings hoje fazem com as crianças, que vocês já devem ter visto, né? Alguns tipos. É um cômodo comercial menor, né? Que os brinquedos eles ficam muito bem distribuídos no layout planejado, tem uma quantidade maior de monitores, né? E as crianças, e é mais fácil de você controlar as crianças, de interagir, porque o espaço é menor, enfim, é tudo muito mais fácil e o custo seria muito menor, porque o valor que eu pago no espaço enorme daquele é muito maior que eu pagaria num cômodo comercial adaptado, né, para poder receber a criança. Então eu falei, nossa, eu devia ter feito diferente. Mas enfim, eu já tinha feito, eu já tinha investido, e eu já tinha investido assim um valor muito alto, inicialmente ali para reformar todo o local, para comprar os brinquedos, para recreação e lazer, eu já tinha investido 70, 80 mil reais, mais ou menos. Eu não podia em 6 meses virar e falar assim, não deu, né? Então eu errei em alguns pontos, mas eu fui percebendo isso com o andamento. Então, um cuidado que o empreendedor tem que ter é de fazer um plano de negócio extremamente detalhado. Eu sou administradora, eu tenho experiência, mas eu quero mostrar para vocês que por mais que a gente faça, que a gente tenha conhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tomar a decisão de investir num novo empreendimento. Porque o empreendedor, ele é muito empolgado, né? Ele jura por tudo que aquilo vai dar certo, e vai dar certo, e ele vai em frente. Então a gente tem que ter um critério, uma ponderação. Mas enfim, nesse momento em que teve uma queda na procura por deixar as crianças por recreação e lazer, não é que não, as pessoas não iam mais, diminuiu. E os meus custos continuavam os mesmos, porque os custos eram fixos.
Nesse momento, as pessoas começaram a me procurar: "Ana, você não aluga para festa? Eu não posso fazer a festa do meu filho aqui, você não faz uma festa para mim?" E aí começou a surgir essa demanda. E aí eu parei e pensei: bom, se existe a demanda, e naquela época específica não tinha nenhum lugar em Campo Belo que oferecesse um espaço para festa todo adaptado para criança, por que não adaptar o meu negócio? Por que não mudar o meu negócio, a finalidade do meu negócio? E aí eu sentei e refiz o meu plano. No que eu refiz o meu plano, eu mudei o foco, o objetivo, a minha missão, o meu perfil, as minhas atividades. Eu reformei novamente e adaptei para que as festas pudessem acontecer. Eu procurei parceiros para que eu pudesse realizar essas festas, não só com aluguel, mas eu pudesse oferecer um serviço completo e facilitar a vida das pessoas. Então eu fiz toda uma reformulação, ou seja, é o não desistir, é o persistir, é ser perseverante. Isso é característica de pessoa empreendedora, ela não desiste. Não é porque não saiu exatamente como planejado, por mais que você tenha feito um plano de negócios, podem acontecer imprevistos. O empreendedor, ele tem essa característica, ele segue em frente, ele não se abate, mas sempre fazendo um bom planejamento, levantando as variáveis, analisando os investimentos, a relação custo-benefício, todos esses aspectos, mas ele sempre vai seguir em frente. Ele sempre está preocupado em colocar algo novo, em investir em algo diferenciado, em ser uma empresa diferenciada, fazer com que as pessoas sempre queiram, né, e desejem seus produtos e os seus serviços, né? Então, no meu caso em específico, o que eu tive que fazer foi adaptar. O meu negócio tinha uma finalidade, né? Não funcionou, né, por algumas questões de mau planejamento mesmo. Na hora de fazer o plano de negócio, a gente se deslumbrar, né, por alguns números, porque a gente faz estimativas, né? E esses números, eles não permanecerem pelo tempo que a gente imaginou lá no plano de negócio, nas estimativas que a gente faz. Então foram erros que se cometem no planejamento. A gente tem que tentar errar o menos possível. Então, quando for fazer o plano de negócio, faça com calma, porque a gente empolga e quer fazer, né? Então, faça com calma, procure profissionais, procure uma boa assistência, um bom contador. Um contador, ele é muito bom, porque ele é um profissional que tem um pé no chão, que ele vai orientar você a respeito de investimentos, de retorno do negócio, o tempo que você vai ter retorno, e isso é muito importante, né? Mas eu dei esse exemplo para mostrar para vocês do que é ser empreendedor, né? É você pensar diferente, é você ter ideias novas, você ter a capacidade de colocar isso em prática, você planejar para colocar e fazer isso acontecer, você o tempo todo observar o que está acontecendo, mudar o que é necessário. Se algo saiu de maneira inesperada, que você não desista, que você seja perseverante, que você continue sendo criativo o tempo todo, porque é isso que vai garantir a permanência da sua empresa naquele mercado, principalmente se é um mercado novo, porque o empreendedor, ele sempre se arrisca em novos mercados, certo? Então isso é a base do empreendedorismo. E o que isso tem a ver com tudo que a gente já viu, né? Praticamente tudo, porque ser criativo é ter ideias novas, e ser inovador é ter a capacidade de colocar isso em prática. Então, o empreendedor, ele se resume nisso, em ser criativo e ser inovador. E junto com ser criativo e ser inovador, ele tem essa capacidade de planejamento, né? Essa capacidade de analisar as variáveis, de analisar o que é necessário mudar, de fazer um bom plano de negócio, de seguir em frente e não desistir, né? Então essas são as principais características do empreendedor, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, a pessoa empreendedora é esse tipo de pessoa, é esse perfil de pessoa que caracteriza o empreendedor, tá ok? Então por hoje é só. Obrigada, pessoal. Valeu.